Ok, muito boa noite. Começando mais uma edição do programa Esporte, programa ao vivo e diário aqui no estúdio da Premier TV São José para toda a nossa região. Eu e o Renato atualizando e comentando os assuntos do nosso futebol. Programa de hoje diferente, um programa de hoje muito, mas muito especial, porque quando você tem ao seu lado um amigo, né, uma pessoa que você admira, e aí você tem um craque, que é Albeneir. Albeneir está aqui com a gente, aceitou o nosso convite e nós vamos bater um papo, vamos conversar, relembrar, temos gols aí para mostrar, temos algumas fotos, enfim, é uma forma que o programa Mais Esporte tem para homenagear esse verdadeiro craque, craque no futebol e hoje craque na vida. Renato, sei que não é teu time, mas vamos fazer um bom programa hoje. Boa noite. Boa noite, Fábio, espectadores da Premier TV. Hoje a felicidade é tua, né? Mas hoje a felicidade é minha também, que o Albeneir é um amigo também. Ah, é? Scarpelli, domingo, 4 horas e o nosso amigo aqui só metendo bucha e o Renatinho chorando lá na outra torcida. Albeneir, eu quero primeiro agradecer, dizer o que eu sou fã teu, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu te admirei como atleta profissional e como eu te admiro hoje pela essa lição de vida que tu é. Obrigado por estar aqui com a gente. Não, sou eu que tenho que agradecer. Eu sou fã de vocês, né? Sou fã de vocês e eu é que agradeço o convite, né? E estou à disposição de todos vocês. Tá certo, Albeneir, nós vamos bater um pouquinho, nós vamos bater um papo, nós vamos conversar. Tem torcedores aqui, viu? A gente falou que o Albeneir estaria aqui, tem torcedor já camisa do Figueirense, depois nós vamos mostrar ali, eu acho que ele tem um presente para dar para o Albeneir, é isso? Então tá, então é isso, nós vamos conversar aí. Aí, Albeneir, como é que tá? Como é que tá o Albeneir hoje, hein? Como é que tá o Albeneir? Tem ido a jogos de futebol, tem acompanhado o Figueirense, está aí já trajado? Como é que tem visto o futebol hoje? Vou aproveitar a oportunidade, vou dar um beijão para o meu filho lá, que está assistindo em casa, né? Como é que é o nome dele? É o Albeneir Marques Pereira Filho. Ô, Albeneir, um abraço. Então, um beijão para o meu garotão lá. E então, está assistindo. Se não assistir, depois eu vou perguntar o que eu falei. Se não falar, falou isso aí, o bicho pega. Não, ele está aí. Mas tá, um beijão. Beijão. Albeneir, eu já vou começar... Já fazer uma pergunta polêmica aqui, né? Vamos começar a polemizar todo o negócio aqui. Nós estávamos lá fazendo o clássico, Avaí, Figueirense e Avaí, eu fazendo pela Regional FM, e me passaram a informação de que tinha sido barrado no estádio Orlando Scarpelli. Qual é a verdade do fato? Portão 13. Não só eu, mas como outros atletas, ex-atletas também, né? Foi determinada uma ordem, não sei de quem que foi determinada, da direção, em que o ex-atleta não poderia mais entrar no portão número 13, né? Uhum. E só entraria no portão número 10, porque existiam duas relações, uma do portão número 10 e uma do portão número 13, mas alegaram que os ex-atletas estavam tirando o espaço dos sócios. Esse é um assunto extremamente complicado. Eu acho que, só vou fazer um comentário rapidinho aqui, eu acho que está na hora do Figueirense parar, eu acho que o Figueirense é eterno, as pessoas que lá estão vão passar, eu acho que independente de todas as dificuldades, ídolo é ídolo, tem que ser bem tratado. Nesse mesmo dia, Balduino, que trabalha comigo lá na Regional, teve um problema similar, foi fazer uma reportagem, não pôde colocar o pé no gramado. Aquele gramado ali, o Balduino jogou com um pé, com dois, jogou deitado, jogou de bunda naquele gramado, fez gols. E aí, sabe, aí depois surgiu essa informação do Albeneir, eu não sei, eu acho que a direção do Figueirense... É mais ou menos assim, eu acho que eles pensam que eles são mais figueirenses do que a gente, né? Eles podem ser iguais a gente, mas mais figueirenses do que a gente, eu tenho certeza que eles não são. Não são, inclusive eu comentei na época que o Albeneir cansou de tirar, o Balduino tirava dinheiro do bolso para pagar lanche para os juvenis, para os juniores, uma época que o Figueirense não tinha, aquela época de vacas magras. E sem contar, o Albeneir é o terceiro maior artilheiro, é isso, Albeneir? Confirma? Ou atleta, ou ex-atleta do Figueirense que não recebeu um 15%, que foi o dinheiro relacionado à minha venda ao Grêmio. Esses 15%... Até hoje o Albeneir não viu a coisa. Até ontem, quem sabe hoje, eles podem então, me ligar e tudo. Mas exatamente, Albeneir, são essas coisas que às vezes a nova geração não entende. O sacrifício que tu fez muitas vezes, o próprio Balduino de atrasar salário 3, 4 meses, mas sem problema nenhum, tá lá com a camisa do Figueirense, honrando, lutando, fazendo gols. Profissional. Mas enfim, o Albeneir já até fiz questão que ele desabafasse. É uma obrigação, hoje tu trata isso aí como uma coisa, uma exceção, não é isso aí, é obrigação, Fábio.
Obrigação. Ô, Renato, mas hoje é uma exceção, tá distorcida. Eu fiz brincadeira contigo, mas eu queria que tu me dissesse, porque o Renato, ele, na infância dele, ele era vascaíno. Como todo mundo aqui tinha um segundo time, né? Principalmente era do Rio. A gente brincava muito, né? E o Renato elogiou muito o Zico, que fazia muitos gols nele. Eu queria que tu fizesse a mesma relação. A analogia é igual. Como é que era? O Obenaí defendendo muito, o Figueirense. Como é que era? Incomodava muito. Era um jogador diferenciado. O Figueirense teve a sorte, eu não sei, felicidade. Depois, a felicidade. O Obenaí depois vai contar quem que o trouxe, assim, mas jogador diferenciado para a época. Era passada larga, o zagueiro, mesmo nos zagueiros altos, tinha que dar 2 passos para conseguir dar a mesma passada do Obenaí. Uma das características, e o time, né? Mais a característica do Obenaí era o seguinte: bola rasteira, tocava na frente do zagueiro e chutava cruzado. Isso. Aí, meu amigo, podia botar 3 goleiros que ninguém pegava. Claro que ninguém joga sozinho, né, Obenaí? Mas... Eu agradeço as suas palavras. Então, eu era um cara velocista, né? Eu teve treino no Orlando Scarpelli que, em brincadeira com o Humberto Ferreira, né, preparador físico, eu fiz a pista do Orlando Scarpelli quando tinha aquele pó de asfalto, né? Eu fiz aquela pista cravado em 1 minuto. Então eu era um cara que aproveitava disso, né? E o atacante não acreditava. Caía pela esquerda, né? Caía pela esquerda e geralmente quando caía pela esquerda vinha 1 ou 2 zagueiros, né? Então tocava essa bola na frente, aí um abraço. Mas quem me consagrou muito também no Figueirense foi o Badu, né? Sim, o Badu me deixava muitas vezes na cara do gol. Tanto eu fazia como eu perdia também. É a coisa do arco e a flecha, né? Se não tiver uma flecha pro arco, não adianta nada. O Badu é sensacional. Porque eu tenho um jogador inteligente com alguém na frente que saiba ler a inteligência do jogador que vai te lançar. Eu tive esse privilégio, né? Tive esse privilégio de jogar com o Badu, com o Adilson Heleno, com o Zenon, né? Olha só. Então eu tive esse privilégio na minha carreira. É um privilégio realmente muito grande. O Badu é o 3º maior artilheiro, fica atrás do Caligo e fica atrás do Fernandes. Para quem não sabe, Badu é mineiro, nasceu em Belo Horizonte, começou no Cruzeiro. Badu de 1,90 m? Oi? Não. Badu de 1,90 m? Não, Badu? Quem falou isso? Badu? Tu falasse para falar o Benê. O Benê é mineiro. Faz parte. Faz parte, começou no Cruzeiro, entre idas e vindas, 7 anos no Figueirense, defendeu também o Joinville no Campeonato Brasileiro, foi artilheiro no Campeonato Gaúcho, para quem não sabe, uma determinada época a revista Placar chamava ele de Homem Biônico, por causa de uma cirurgia no seu joelho direito, né? Exatamente. E depois o Obenaí teve passagem também pelo Avaí, muita gente não lembra disso, mas o Obenaí teve passagem pelo Avaí, onde ele foi vice-campeão catarinense em 1992, jogava com o Adilson Heleno, como ele acabou falando, mas é um ídolo do futebol. Olha só, Badu, estou com o Badu na cabeça aqui porque a gente falou do Badu. Obenaí, olha só, o pessoal está assistindo o programa, estou assistindo, apesar de ser havaiano, tenho admiração pelo Obenaí. Jason Novaes da Silva, está aqui, camisa do Avaí e tudo. Então está todo mundo já comentando. Então, isso é legal, isso é bacana, né? A gente que está no meio do esporte, né? A vida da gente é essa. Então isso não tem dinheiro que pague. Não tem, né, Obenaí? Não tem dinheiro que pague. Como é que é a tua entrada lá no Scarpelli ainda? O pessoal ainda fica em tua volta, bate foto, eu não escondo para ninguém que teve uma certa época que eu entrava no Orlando Scarpelli e as pessoas fugiam de mim, né, pela minha situação, né? Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre isso. Lógico, tranquilo. O Obenaí teve seríssimos problemas de alcoolismo. Não era droga, nada, era alcoolismo. Aí tu vai me corrigir se eu estiver falando alguma coisa aqui errada. E só que o Obenaí deu a volta por cima. Hoje ele tanto deu a volta por cima que quem não sabe, o Obenaí é palestrante. Ele dá palestras exatamente contra os malefícios do álcool. Como é que foi essa virada, essa guinada na tua vida? Esse gol de placa, Obenaí? Não é bem um palestrante, não, né? Eu faço uma partilha, né? Uma partilha da minha vida. Claro. Da minha vida. Então, eu sou alcoólatra, não escondo isso para ninguém, de ninguém, né? E tive problema. Então, hoje estão fazendo 6 anos, 3 meses e 29 dias que eu estou limpo. Amanhã fazem 6 anos e 4 meses, não é isso? Então, eu vivo só por hoje. Então, eu tento passar para as pessoas, né? Principalmente o jovem, o adolescente, aquilo que
que aconteceu comigo. Claro. O que aconteceu comigo. Eu digo, olha, cara, esse caminho aqui, eu acho que é um caminho legal. Cara, não vai nessa que é fria. Não. Tem aquela famosa frase, né? Não dá nada, uma hora dá. Então, assim, é isso que eu tento passar para a juventude, para as pessoas que venham até mim, né? Vêm até mim, me pedem. Então, a gente conversa, bate papo. Eu faço partidas, né? Em muitos lugares em Florianópolis. Que golaço, meu amigo. Que golaço. Matou no peito, botou lá no ângulo, não tem goleiro que pegue, porque esse é o gol da vida. É o gol que o Obenaí nos traz essa lição. Se tiver as fotos, pede Marcondes, se ele tiver uma foto ainda, vamos começar a passar. Vamos começar a relembrar um pouquinho para essa nova geração. O Obenaí também, nós vamos falar de atualidades. Vamos mostrar aqui uma foto. Essa aí foi a passagem do Obenaí, né, pelo Avaí, 1992, cabelão, comprido. Bigode é marca registrada. Bigode é marca registrada. Tem muitos havaianos aqui participando, viu, Benito? Marcou também para os havaianos, que te respeito, sabendo que a tua trajetória foi no Figueirense. Eu tive um privilégio de jogar no Avaí com Adilson Heleno e outras pessoas, né? Outros jogadores. Então, eu vou no Avaí, eu sou muito bem recebido pelo Duca, pelo Pereirinha, pelo pessoal do Ademir, o pessoal que mexe no campo, aquela coisa toda. Então, quer dizer, isso que é gratificante, que se fica no futebol. Essa foto aí é da seleção pré-olímpica, que o Obenaí participou, e depois ele vai explicar para a gente, né? Inclusive, ele estava muito cotado para ir para as Olimpíadas, não, Obenaí? Exatamente. Nessa foto aí está o Jair Pisserni, que era o treinador, está o Pinga, que jogava no Inter, o Chicão, o Aloísio, o Falcão está lá em pé, o Dunga, Mauro Galvão e Milton Cruz, entre vários outros atletas. O Obenaí está lá, ó, dando um tapa no peteleco na orelha do Mauro Galvão. Lá. Como sempre, bacalhando os caras. Então, o que acontece? Chegasse a conversar com o Mauro Galvão na passagem do Mauro aqui pelo Avaí? Sim. Fui lá, bati um papo com ele, né? Eu sou eu acho que no Grêmio, o único atleta que saiu do Grêmio e parou um treino no Beira-Rio, na época em que eu estava com o joelho machucado. Então, eu cheguei lá no Beira-Rio, eu ia no Beira-Rio, né? Certo. Não tinha esse negócio comigo, não. Claro. Eu ia no Beira-Rio e o pessoal parou o treino. Parou o treino, eu entrei no campo, todo mundo veio conversando, aquele negócio todo, né? Então, volta uma coisa aquela muito foto, legal. Marcondes, se puder voltar da seleção, como é que foi essa tua passagem pela seleção? Qual é a lembrança que tu tem? Ficou alguma mágoa? Veja bem, eu fiz todos os jogos da seleção como titular. Exatamente. Faltando poucos dias para as Olimpíadas, então houve uma briga CBF, não sei quem. Então, quer dizer, na verdade, resumindo, quem foi praticamente nas Olimpíadas de 84 em Los Angeles foi o time do Internacional. Exatamente. Então, quer dizer, o Jair Pisserni não ia deixar o Kita de fora, porque jogava no Internacional. E não ia deixar o Chicão, que era seu afilhado da Ponte Preta, de fora. Então deixou quem? Deixou o Obenaí, que jogava no Figueirense. Eu lembro que teve essa polêmica, principalmente não em relação ao Kita, porque o Kita tinha sido o artilheiro do Campeonato Gaúcho em 1983. Depois, em 86, ele foi campeão paulista pela Inter Limeira. Em 1991, ele acabou jogando no Figueirense. Mas a polêmica foi com relação ao Chicão. O Chicão é que não tinha esse aproveitamento. E eu fui em 86, e em 87 eu fui para substituir o Kita na Inter de Limeira. Na Inter de Limeira. São coincidências, realmente são coisas da vida. Mas as lembranças são maravilhosas, não, Benito? São ótimas, Eu costumo dizer para as pessoas que meu passado é maravilhoso. Perfeito. Meu passado é muito bonito. Né? A gente tem essa mania de colocar as coisas negativas na frente, né? Então, mas eu venho insistindo nisso porque o meu passado é muito bonito, é muito transparente, assim como eu sou com as pessoas, tento ser com as pessoas, né? Quanto mais transparência, para mim, melhor. Tem mais foto aí, Marcondes? Vamos dar uma passadinha só para relembrar um pouquinho dessa nova geração, para tentar entender o que é o Obenaí. E o Obenaí, né? Olha o tamanho dele ali. O repórter tinha que botar o microfone lá no alto, conversando. Pode passar, Marcondes. É um jogo no estádio Orlando Scarpelli. E depois nós temos imagens, não está lá muito definido. Ó. Aí o Obenaí, início de carreira. Essa é no Grêmio. Essa é no Grêmio, né? Grande atleta. Tem mais, Marcondes? Essa aí. Essa foi o lançamento da camisa, né? O lançamento da camisa, que eu estava querendo fazer uma homenagem para mim. Aí alguém atravessou o meu caminho e disse, pô, cara, eu quero fazer uma homenagem para ti, posso fazer? Pode. E a ideia era a mesma. Digo, legal, fizemos o Ismael, que eu vou mandar um abraço também, fizemos 93 camisas, só 93 camisas, né?
foram todas vendidas. Tem imagens, tá, Marcos? Se puder depois liberar pra gente, não são imagens lá muito boas, a gente acaba recuperando aí de YouTube, de rede social, mas acho que vale a pena essa gurizada tentar entender. O Benaí é um jogador fantástico. Eu tenho um questionamento, uma curiosidade. Bena, tu se imagina nesse futebol de hoje quanto tu estaria ganhando? O teu estilo de jogo? Não consigo isso. Mas consegues visualizar o teu consigo. Espaço hoje nesse futebol de hoje? Não, eu não consigo. Eu não consigo porque aí você é chato com muita gente. Né? Rigoroso. Com muita gente. E, então eu prefiro... Lembrar do passado? Não, eu não prefiro. Eu acho que é isso aí, pronto, acabou-se. Olha só, Benaí, vocês da imprensa, vocês estão vendo... Porque o estilo de jogo do Benaí hoje... Tá, mas estás falando do estilo de jogo. O estilo de jogo. Falou de salário? Não, o estilo de jogo. O estilo de jogo. O Benaí hoje está em qualquer equipe. O estilo de jogo hoje tu estaria ganhando muito. Mas sabe por que o Obenaí caberia no jogo de hoje? Eu já vou te falar. Porque o Obenaí não era aquele centroavante grande, leve e parado. Pelo contrário. Ele era um centroavante grande e de extrema Era uma exceção velocidade. na época, né, Fábio? Porque era uma exceção, porque a maioria dos atacantes que eram altos eram mais lentos. Eles eram lentos, eles jogavam de costas paredes, com zagueiros, faziam muita parede, né? E o Obenaí, ele era velocista. Naquela foto da seleção brasileira, nós tivemos uma etapa de treinamento em São Paulo. Então, os jornais de São Paulo, na época que a gente estava treinando em Águas de São Pedro, fez uma comparação muito legal no Obenaí com o Dr. Sócrates. É verdade, é um jogador grande. Devido às proporções, é claro, mas os jornais paulistas fizeram Evandro Carlos Moreira, Dani Locutora, Roberto Santiago do Amaral, Jonathan Ribeiro, Maria Rila da Silva, Jean Carlos Quetinca. Aí tem mais aqui, parabéns ao Benaí, sucesso, você merece, Bartô Andrade Neto, o Julinho, show de bola, jogava muito, Jean Carlos Quetinca, não esquece que ele já jogou no Bela Vista, São José e com certeza, legal, bacana. E o Michel Gonçalves do Hora de Santa Catarina, que escreve sobre Amador, também mandando um abraço para todos vocês, um abraço, muito obrigado. Tem as imagens? Só vem dar uma passada? Se tiver, pode liberar aí então, que depois nós vamos fazer aqui vamos trazer, aqui ó, aí alguns gols do Obenaí. Era isso aí, meu amigo, olha lá, ó. Olha o pezão dele lá contra o Criciúma. Quando o goleiro pensou, meu amigo, já estava... Esse foi o gol mais bonito que eu fiz na minha carreira, contra o Criciúma. Contra o Criciúma? Sim. Sei contra o Blumenau, a imagem também rapidinho ali, não sei que... Esse é no velho estádio Aderbal Ramos da Silva, lá velho estádio Aderbal Ramos da Silva, tá aí o Obenaí. Olha lá, ó, grandão, passada larga. Passada, hein? Vai lá, contra o Joinville, cabeçada. Bem colocado, olha lá, sempre bem colocado. Não tinha jeito, a bola ia, ó. Repetir esse gol aí. Então é só para ter, ó, de novo lá, o jogador, acho que é do Balduino, não, Marquinhos, né? Que eu acho que era o meio que o Figueirense tinha. Ó, Scarpelli. Contra o Marcílio Dias. Contra o Marcílio Dias. Tem mais gols aí, ó. Chutava bem, esse aí, ó. Valeu, pode tirar. Lançamento também. Assim, quando você me fez aquela pergunta anterior, é muito... Eu vejo assim, que hoje em dia os nossos centroavantes, eles não se jogam na bola. Fica esperando a bola. Eles não se jogam. Né? Não, boa lembrança. Então boa lembrança é aquela coisa assim, o centroavante, por exemplo, eu penso assim, tá? Eu penso assim, eu não era um grande jogador, tal, aquele negócio tudo, mas eu mostrava, eu tinha uma coisa que muitos não têm. Corria com vontade de vencer. O Obenaí, então tem que ter vontade. O Obenaí saía, eu vou falar o que ele não quis falar, ele saía com a bunda do calção toda suja. Ele sujava o calção, arrastava a bunda no chão. Esse era o Obenaí. Mas é verdade sim. É o que eu falo eu comento de vez em quando no programa o seguinte, o Felipe Luiz, que hoje foi convocado, perguntaram para ele qual é a função do lateral. É jogar a bola na área. Lá na Europa, tu tem que saber cruzar bem, que vai ter alguém lá dentro da área para fazer isso que tu fazia. Ainda de repente ainda faz um pouquinho mais lentamente. Quando deixam, né? Olha mas só. É o cara que tem que se jogar, o atacante tem que estar lá na área. Quando a gente comunicou que o Obenaí estaria no programa de hoje, meu querido amigo Velha, aqui de Barreiros, torcedor do Figueirense, veio aqui. Então ele disse, não, Fábio, eu quero ir, eu quero entregar um presente. O Velha visivelmente emocionado, então nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo, vamos trazer o Velha aqui. O Velha vai passar aqui por trás, aqui, ó, programa ao vivo, não tem problema nenhum. Vai passar aqui por trás, vai pegar o microfone e vai fazer a entrega então para o Obenaí, ídolo do Velha, né? E o Velha também faz um trabalho muito legal contra drogas, contra o crack. Fica à vontade, estou aqui, vou ficar aqui no meio aqui para ver esse momento aí. Pega.
Benê. Pega É o microfone. conhecer você pessoalmente. E a gente trouxe um presente aí para você. Pode mostrar lá na... Craque só de futebol. O resto é droga. Beleza. Essa camisa a gente trouxe aí para o BNI. Para você, tá, o BNI? Muito obrigado, agradeço muito, hein? Outra coisa. Essa camiseta aqui, Ronaldo Fenômeno assinou ela. Fernandes assinou. E eu queria também que você autografasse ela para mim. Com muito prazer. Tá? Ronaldo Fernandes. Puxa vida. Só craque, hein? Ó. É. Só tem craque ali E assinando. se você quiser ver, Só tem craque ali assinando. Tenta aqui. frisar ali o Ney, o Fernandes. Ronaldo Fenômeno. E o nosso ídolo, né? Fernandes. Então tá aí, uma homenagem do velho. O velho soube que o Obenei estaria aqui. Veio pro programa. Não, prazer Ele, o enorme, filho viu? dele, né? E O Arthur. o Arthur. Então tá aí a camisa autografada, né? Mostra lá o Obenei. Dado presente também. E Obrigado, viu, Benê? obrigado, velho. Quem agradeço, Velho. viu? Muito obrigado, tá? Deus que ajude, coração mesmo, tá? Continue essa pessoa aí maravilhosa, tá? Muito obrigado. Obrigado, velho. Fica aí com a gente aí. Fica aí com a gente aí. É isso aí, né, Benê? É isso aí que não tem preço, né? São esses gols que... Esse reconhecimento. São essas coisas que balança a gente e por isso que eu falo, né? Então, o meu passado foi muito gostoso, muito bonito, né? Um monte de porcaria também, mas tudo bem. Faz parte. Mas aí, mas aí é que tira a lição. Mas também, o que fica gostoso é essa lembrança do torcedor, esse carinho do torcedor, esse respeito do torcedor. Dos dois times. Exatamente. Os dois Renato, nós estamos mostrando aqui, que é não é uma coisa fácil. difícil, né? Que não Nós é estamos fácil, mostrando aqui, né? Renato, uma medalha a Tomás Chado Cabral, que é uma honraria que é da direção do Figueirense, dá para pessoas que colaboraram, construíram o Figueirense. Somente 2 atletas têm essa medalha. Um é o Fernandes, né? E o outro é o próprio Albenair. Esse aqui é um reconhecimento justo, viu? Viu, direção do Figueirense? É isso que tem que ser feito. Esse é o reconhecimento justo. Esse é o reconhecimento correto de um ídolo eterno do Figueirense. Então, eu só quero fazer fazer esse registro, porque o Obenei trouxe, o Obenei fez questão de trazer, porque o Obenei tem um orgulho sem tamanho dessa medalha, não é, Obenei? Eu tenho muito orgulho de ser figueirense, cara. Eu tenho esse privilégio, agradeço a Deus todos os dias. E quando eu cheguei em Florianópolis, lá de longe, eu falei, eu não fico 15 dias nesse lugar. Esse lugar é horrível. Ah, é? Veja bem, quantos anos eu tô aqui. Essa foto, por exemplo, né? Essa foto tem 23 anos. Foi em Não é isso? 1987. 87, é isso mesmo, Renatinho? É. Pode É? ser. Então, olha só, Todo de olha o azul que com está os olhinhos, escrito hein? lá em cima. O que é, Renato? Todo de azul, bonito. Renato. Aquilo lá é verde. É verde? Ó, azul petróleo. Azul petróleo. Azul petróleo. Então, veja bem, há 23 anos atrás eu já gostava tanto de Florianópolis, do Figueirense, que eu disse aquela frase Tá ali. certo. Aqui nós temos outro recorte de jornal aqui do outro lado, só... Aqui, ó, tenta frisar aqui, viu, Luiz Ney? Eu sei que tu é havaiano, não estás aí muito satisfeito com o programa, mas nós vamos trazer um ídolo do Havaí para ti. Não tem Quinta-feira vem o Evandro. Fizeram uma homenagem muito bonita para o Evandro, eu assisti. Não, nós fizemos, Evandro. Que legal, que bacana, o parabéns. Evandro vai vir hein? aí, ó, isso aí foi em 1987, quando o Figueirense estava na 2ª divisão e o Obenai foi recontratado. Ali atrás aparece o Braulino, falei com ele lá em Blumenau, grande goleiro Braulino, hoje é presidente lá do Olímpico, né? Qual é o nosso tempo aí, ô produção? Que já? Ô, programa bom é assim, né? Braulino foi o grande goleiro, né? Carlos Alberto, não é? O goleiro também. Mas ele já foi em 96. Mas já são grandes goleiros que Figueirense já é mais recente. O Paulino era muito bom goleiro, né? Baixinho, mas... Baixinho, meu Deus O do céu. Benei, quando chegou no Figueirense, muito ágil, né? Se eu não me engano, o goleiro era o Cabral. Ele jogava com outro atacante chamado Ronaldo. Na lateral direito jogava o Bruno. Na esquerda jogava o Djalma. No meio de campo, na zaga tinha o Carlos Roberto, tinha o Jorge Carraro. No meio de campo tinha o Mundinho, tinha o Vanusa, tinha o Edson, tinha o Marquinho. Ai, meu coração até bateu mais rápido agora, viu, Renato? Externato.
Oi? Não é isso aí, não é externato, né? Não, esse é o Figueirense. Ah, tá. Figueirense? Não, só para o Vê, povo né? saber. Tanta gente boa, tanta Tanta fera, gente né? boa, né? Então, eu sou um E a privilegiado. resenha de né? vestiário, né? Meu Deus do céu. Sente falta dessa coisa resenha linda, de- coisa a linda. Eu, de resenha vez em que- quando, beleza. eu fui convidado há uns dias atrás a ser treinador. Mas treinador da OAB. Né, da OAB, pessoal veja bem, da ordem. aonde eu vou- me chamaram, onde né? quer Ser que eu- treinador do time da OAB de Florianópolis, né? Então, com muita honra também. Mas Então, aceitasse? quer dizer, Vai treinar? Aceitei. Aceitou? Nós temos o primeiro jogo dia 9, agora sábado, né? Então, é aquela coisa, a gente tenta levar aquela resenha de vestiário, né? Mas a resenha de vestiário com advogado deve ser uma coisa, Opa. né? Com um boleiro deve ser outra coisa diferente, Totalmente. né? Agora, Mas vamos lá. ô Benê, tu sente saudade disso, Benê? Às vezes assim, O ambiente, né? às vezes passa um filme na tua cabeça, na concentração, viajando. Como é que é? Como é que é um ex-atleta assim? Foi difícil tu largar? Eu não futebol? sinto muita saudade, porque eu convivo ainda no meio de muitos ex-atletas, né? Então a gente conversa, a gente bate papo, a gente troca de ideia, mas eu tenho sonhos a realizar. Claro, sem Eu dúvida. tenho sonhos a realizar também. Né? Então, assim, ó, e um dos meus sonhos, talvez não seja amanhã, talvez não seja depois, mas Logo, uma hora vai ser. logo. Uma hora vai ser. É poder ajudar de uma forma, conversar com o jogador. Entendi. Conversar. Olha, o Bena, fulano eu acho que está com problema. Bate um papinho com ele. Vai lá. Sentar, conversar, diga aí. Mas não posso fica te- aí uma sugestão, Posso ajudar ô, e Bena, tal? mas já não fica Não aqui uma sei, sugestão? eu chamo isso de oportunidade. Mas aqui, a diretoria, muitos da diretoria assistem o nosso programa, como o pessoal do Havaí também, conversei O com pessoal eles, do né, projeto Camboriú. Jovem Furacão, por exemplo. É, exatamente, eu acho O que... Figueirense é um projeto muito bonito, que é o projeto Jovem Eu acho Furacão. que o Obenaí tinha que ser É, inserido nesse trabalha a projeto, não categoria só de do Havaí, base. viu? Do Havaí, do Figueirense, do Guarani de Palhoça, serve pra todos se o os times, Joinville pô. precisar, o Criciúma. Então o meu projeto agora em Biguaçu, né? Estou com um projeto novo em Biguaçu, e com a juventude, com o adolescente, e inserido nesse projeto está a dependência química. Né? São duas coisas que eu acho que eu posso ajudar as pessoas, né? Quando elas querem ajuda. Claro. A primeira, uma delas é o esporte, é o futebol, né, que foi uma grande parte da minha vida, que é a minha vida até hoje, né? E a outra é a dependência química, de qual eu não escondo que sou um alcoólatra e estou tentando, da melhor forma possível, ajudar a quem precisa. Benê, tu é um exemplo, tu é um artilheiro, fosse um artilheiro no futebol, hoje é um artilheiro na vida. Renato, faz as tuas considerações finais aí. Não, ele vai voltar aqui, né? Esse Vai, aí só foi vai. um... Esse aqui foi só o Tem primeiro. muita história Ele ainda vai para voltar contar, né? sempre, a hora Muita que ele resenha, quiser. né? Isso. Mas é legal, o Benê é um amigo que a gente tem aí. No último clássico a gente ficou batendo um papo lá, aquela Ele conta que ele carninha custa de gato. aquela linguiça com Porra. pão, cara. O cara me cobrou R$4,50, que Meu absurdo. Deus. Para de chorar. Benê, a tua despedida aí. Queremos agradecer, artilheiraço, baita no programa, honra muito grande tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Saúde e paz a todos. Manda o Renato dar o tchau lá. Renatinho, dá seu tchau. Tchau. Paz, saúde e felicidade.